Alguns fatos se repetem toda eleição. E olha, não é difícil que os personagens envolvidos na eleição queiram fazer o eleitor acreditar que aquela situação é excepcional, que é muito diferente, que o candidato de fato ali é a última bolacha do pacote. Eu tô falando isso porque alguns argumentos que nós já vimos serem usados em outras campanhas novamente aparecem nesse momento. Por exemplo, voto útil. Quantas vezes a gente já não viu algum candidato vir a público e dizer o seguinte: vote em mim e não no outro porque XYZ. Você é mais ou menos próximo de mim, então a gente está vendo isso acontecer agora na campanha do presidente Lula, que está tentando atrair o eleitor de Ciro Gomes na expectativa de fazer com que a eleição seja decidida no primeiro turno. A maior parte dos institutos de pesquisa nesse momento dá segundo turno, ou primeiro turno por uma leve margem, mas a maior parte segundo turno, algum segundo turno de longe. Mas é uma estratégia de campanha, ok. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, começa a usar com mais força, além dos argumentos ali ligados ao governo dele, a melhora da economia, as realizações que são apresentadas, e todos os governos fazem isso, e isso é justo, começa também a dizer mais ou menos o seguinte: olha, essas pesquisas que estão aí, sei não, porque quando eu saio na rua, tem muita gente que vem ali me abraçar, me apoiar. E, de fato, o presidente Jair Bolsonaro levou uma multidão para a rua no dia 7 de setembro. Isso, segundo as pesquisas, não reverteu em voto, ou reverteu muito pouco, mas levou. A questão é que esse argumento a gente já viu ser usado em outras campanhas também. É o tal do datapovo, né? Olha, essa pesquisa aqui, e isso não só no nível federal, estadual, municipal, quantas vezes você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, já não ouviu um político dizer: essa pesquisa aí não sei não, porque o que eu vejo é diferente. Quando a gente fala de um país continental como o Brasil, o eu vejo pode ser o vejo da bolha, pode ser o vejo mais restrito. E tem aquele candidato que vem a público e fala assim: olha, vote em mim porque só eu no segundo turno posso derrotar fulano. E aí esse fulano, na verdade, é o grande mal a ser derrotado. Mais uma vez, é um argumento retórico. São 3 argumentos retóricos que eu coloquei aqui e que são usados com muita constância nas campanhas políticas. Eu tô falando isso porque às vezes a gente perde de vista o que já se passou, foca muito aqui no momento e esquece que nós já vimos essa história várias vezes. Por exemplo, discurso de presidente brasileiro na abertura da sessão do Conselho de Segurança da ONU. Aconteceu ontem. O presidente Jair Bolsonaro estava em Nova York e abriu mais uma reunião anual do Conselho de Segurança. Os opositores ao presidente falaram que foi uma vergonha o que ele fez lá, que ele fez campanha política usando um palco internacional. Os apoiadores dizem que ele simplesmente mostrou o que está sendo feito pelo governo dele no Brasil. Olha, se a gente for por esse argumento, a gente vai ficar aqui debatendo Fla-Flu eternamente. Então eu queria dar uma olhada no que outros presidentes do Brasil já disseram também nesse mesmo plenário, no plenário da ONU em Nova York. Por exemplo, eu vou longe aqui no tempo, hein? Fernando Collor de Mello, em 91, esteve lá. Falou sobre o governo dele. Em estreita sintonia com tendências mais positivas da história contemporânea, o Brasil passa por profundas transformações que o colocam na rota da democracia absoluta, abertura econômica e justiça social. Era o retrato de um tempo. Fernando Itamar não foi à ONU. Fernando Henrique Cardoso foi uma vez só, mas foi em 2001. E aí não tinha jeito. É claro que o discurso dele falou basicamente sobre os atentados que haviam acabado de acontecer no World Trade Center em Nova York. E essa foi uma Assembleia da ONU diferente. Lula foi várias vezes à ONU, várias vezes falou sobre os seus governos. Ele, por exemplo, em 2007, naquele mesmo microfone, criamos quase 10 milhões de empregos formais, distribuímos renda e riqueza, melhoramos serviços públicos, tiramos 9 milhões de pessoas da miséria e outros 20 milhões ascenderam à classe média. Era o discurso da época. Dilma Rousseff também foi mais de uma vez à ONU. Em 2015, por exemplo, disse o seguinte: hoje a economia brasileira é mais forte, sólida e resiliente do que há alguns anos. Temos condições de superar dificuldades e avançar na trilha do desenvolvimento. Estamos em um novo ciclo de expansão mais profundo. O
presidente Michel Temer foi apenas uma vez a essa tribuna. Falou sobre as reformas que ele queria que fossem a marca do governo dele. Com reformas estruturais, estamos superando uma crise econômica sem precedentes, resgatando o equilíbrio fiscal e, com ele, a credibilidade da economia. E aí, ontem, Bolsonaro, na tribuna da ONU, disse o seguinte: em 2021, o Brasil foi o quarto maior destino de investimento estrangeiro direto do mundo. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos, etc, etc, etc. Isso aqui tudo para dizer que é uma cena que se repete, não muito diferente do que já aconteceu com outros presidentes em outras eleições. Quando a gente tem a visão histórica, a gente consegue ver com mais clareza o que acontece nesse momento também aqui na corrida eleitoral 2022. Cláudio Humberto, chegando agora direto de Brasília, também com destaque na abertura do Jornal Gente. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia.